7,14 diz assim: se o meu povo, diga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e por tudo aquilo que já foi feito aqui no dia de hoje, por toda a entrega, Senhor amado, por todo o trabalho que foi feito anteriormente, ó Deus querido, os ensaios, a preparação, meu Deus, eu te louvo, Pai querido, por cada vida que se empenhou para que esse trabalho, para que esta festa acontecesse, Senhor. E eu te peço neste momento que o Senhor venha coroar esta festa com a ministração, com a palavra, Senhor, que o Senhor já tem, Senhor, dado ao nosso coração para entregar à sua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmã Vera. Quem conhece a irmã Vera, diz amém. Irmã Vera, aleluias. Queridos, a inauguração de uma das mais belas obras já construída pelas mãos do homem. Um templo suntuoso, maravilhoso, Templo de Salomão. Uma das obras que o povo de Israel se orgulhou como referência para o mundo inteiro por muito tempo. Além da beleza, queridos, arquitetônica ou da arquitetura, dos materiais usados ainda fora coroado com a glória de Deus, com a presença de Deus. O contexto nos diz que Salomão, ele ora a Deus consagrando o templo. E a consagração do templo, eles oferecem sacrifícios. Você imagina 20 mil bois sendo oferecido em sacrifício ao Senhor para a consagração do altar. Quem imagina isso diz amém. Agora você imagine mais 120 mil ovelhas sendo reunidas para oferecer a Deus em sacrifício pelo altar. Esses dias eu vi na internet um videozinho que correu por aí. 7 mil ovelhas em um lugar na Argentina, e os pastores invadiram uma pista, e eles estavam conduzindo aquelas ovelhas. E aí, 7 mil. E aí você imagine 120 mil ovelhas sendo oferecidas em sacrifício. E diante do sacrifício, a Bíblia diz que o fogo dos céus desceu, consumiu o sacrifício, dando assim a entender a aprovação de Deus pelo feito de Salomão, ou pelo feito daquela obra que foi ao longo do tempo construída. O fogo dos céus, a glória de Deus encheu o templo, ao ponto de os sacerdotes não conseguirem entrar naquele templo. E então uma festa muito grande, 7 dias de consagração do altar, mais 7 dias de festa dos tabernáculos. Alguns dias se passaram e eles estavam em festa. Terminando, encerrando, Salomão se recolhe
e ele vai descansar certamente, um cansaço físico muito grande. O rei Salomão. E a Bíblia diz que aqui que o Senhor aparece a Salomão. E ele faz um pacto ou uma aliança com Deus. Aliás, Deus faz uma aliança com Salomão. E o Senhor, ele diz assim: Salomão, eu ouvi a sua oração feita no templo. E eu realmente não só ouvi, mas concordei com tudo aquilo que foi me oferecido. E ele então, queridos, assim de uma forma inusitada, poderíamos dizer, o Senhor começa a falar para Salomão o seguinte, diz assim: olha, e quando eu cerrar os céus, e quando eu vim as pestilências, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, e quando tiver as pestilências, diz assim, ó, quando eu cerrar os céus e eu tiver as pestilências, versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este templo para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí entramos no versículo que nós lemos. E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Queridos, nós vivemos dias difíceis. Os dias são trabalhosos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5, diz que os dias no finais dos tempos, os dias seriam trabalhosos. Os dias seriam difíceis. E diz bem assim, ó. Diz assim, no versículo 1 a 5, diz assim, do capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha quantos adjetivos para com os finais dos tempos. E quando nós olhamos, queridos, para a sociedade no modo geral, e falando de Brasil, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Nós olhamos e vemos o nosso país como uma nave desgovernada. Olhamos para a política e vemos nossos políticos, tantas coisas, tanta corrupção, tanto egoísmo, tanta desordem, tanta coisa errada. Nós olhamos para a política e vemos os nossos deputados cada vez mais fazendo leis para derrubar princípios da palavra de Deus ou princípios divinos, construindo assim leis que vêm em desacordo com tudo aquilo que a gente acredita da parte do Senhor. Então, os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, e não só na política, queridos. Nós olhamos na sociedade no modo geral. Na sociedade, a violência, ela tem sido assim tão grande. Estava ali na porta e o irmão
assim, nosso irmão, o pai da Paloma, disse assim, olha, eu não estou bem, que eu fui assaltado hoje, levaram o meu carro, levaram os meus documentos. Mas aí ele disse assim, mas graças a Deus que eu estou aqui para louvar o Senhor, adorar o Senhor. E nós temos que dar graças mesmo, queridos, diante de tal situação e circunstância que nós vivemos hoje em dia na violência. Que situação terrível. Nossos filhos saem, nós ficamos assim apreensivos, orando, buscando a Deus, para que eles voltem em segurança. Nós saímos e não sabemos se retornaremos, por conta da violência generalizada que está no nosso país. Suicídio, queridos. Suicídio, assim, muito grande. Além nós vemos aí o caos que está acontecendo, tanta gente sendo morta violentamente. Houve uma pesquisa esses dias, diz que o Brasil morre mais gente de suicídio, matado, do que na guerra do Iraque em todo tempo, por ano. Então, morre-se muita gente. Nós vemos essa violência generalizada. E não só isso, queridos, nós vemos os homicídios e suicídio. Né? Homicídios é quando se mata. Suicídio, pessoas se matando constantemente, isso no mundo. Eu vi uma reportagem que diz que cada 2 segundos se suicida uma pessoa no mundo. E cada 40 minutos se suicida uma pessoa no Brasil. É muita coisa. Só o tempo que estamos aqui, queridos. Quantas pessoas tiraram as suas próprias vidas? Então, nós vemos as pessoas entrando em depressão profunda, doenças, pestilências, almas que estão doentes, depressivas, as drogas, a prostituição. Então, por que todo este caos? Então, assim, uma coisa assim que estamos vivendo que a gente se acostuma. Mas quando você vai olhar para as pesquisas levantadas, você fala, puxa, será que é tudo isso mesmo? Mas você pode ter certeza que é, porque o diabo é sorrateiro. O diabo faz as coisas e maqueia, e nos leva daqui para lá e de lá para cá, e para nos maquiar, para esconder tudo aquilo que está acontecendo. Mas qual é o papel da igreja neste contexto? Que papel a igreja tem neste contexto? Que culpa a igreja tem de tudo o que está acontecendo? Queridos, eu poderia dizer que a culpa ela é mais da igreja do que do governo. A culpa ela é mais nossa do que das pessoas que governam. Porque às vezes nós não estamos cumprindo com o papel que deveríamos cumprir. E nós damos espaço, queridos, para que o diabo ele entra e ele destrói. E às vezes aí nós ficamos reclamando do governo. Murmurando contra o governo, contra fulano, contra ciclano, contra as instituições, isso e aquilo. Mas a verdade é, queridos, que nós não deveríamos reclamar do governo, mas nós deveríamos olhar para nós mesmos. Lamentações 3, 38 e 39 é interessante. Que o Senhor diz assim, em Lamentações, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Aí ele diz assim, por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, como que a igreja está funcionando no contexto do mundo que nós vivemos nos dias de hoje? Neste caos. Estamos vivendo dias de muito movimento, queridos. A igreja tem sido um movimento constante. Muito louvor, muitas mensagens, muitos evangélicos sendo acrescentados. Mas, queridos, estamos vivendo também nesse contexto pouco poder, pouca oração, pouca santificação,
pouca adoração, pouca renúncia, pouco sacrifício. Hoje a igreja do Senhor vive ou quer viver neste contexto de caos, um evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz é quando nós não renunciamos, porque cruz representa a morte, cruz representa a renúncia. Não, eu quero servir a Deus, mas do meu jeito, de acordo com a minha vontade. Você não tem cruz no seu evangelho. E aí, queridos, quando nós vivemos um evangelho sem cruz, nós estamos cada vez mais nos aprofundando e nos moldando ao mundo. Nós, como igreja, queridos, como que mudou tão pouco tempo? Como que nós mudamos? Não estou falando só de nós aqui, a Igreja Novo Tempo, mas, no modo geral, queridos, como a igreja tem se comportado mal. Como nós temos nos comportado diante deste caos. Porque nós vemos muitas pessoas, crentes, que se dizem crentes, que se intitulam crentes, levantando a bandeira do Brasil, indo para a rua, pintando a cara, fazendo movimentos daqui e dali, e levantando candidatos para si e tal, e defendendo alguma pauta política. Mas nós estamos vendo muito pouco das pessoas que se reúnem, vamos nos unir como igreja e vamos fazer o que o Senhor pede para que nós façamos. Porque Salomão estava falando ali, Deus estava falando, já prevendo a situação que nós vivemos hoje. Então, ele parece que estava nos vendo hoje, ou vendo-nos hoje, a forma que estamos vivendo. E aí o Senhor disse assim, olha, se eu cerrar os céus, por que o Senhor cerra os céus? Porque como forma de juízo, porque Deus não compactua com um erro, com um evangelho sem cruz. Por que o Senhor envia o gafanhoto? Porque Deus não compactua com a igreja infiel. Por que o Senhor envia as pestilências? Porque Deus não compactua com uma igreja sem compromisso com a sua palavra. E aí então, ele diz assim, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, queridos, como nós mudamos? Mudamos bastante. Nós combatemos os usos e costumes, queridos, que a igreja trouxe constantemente. Combatemos. Falamos que era religiosidade, combatemos isso. E, na verdade, não deixa de ser mesmo. Mas, queridos, nós entramos, às vezes a igreja do Senhor entra pelo caminho da libertinagem. Entra pelo caminho da libertinagem. Sai de um extremo e entra no outro. E isso não convém aos crentes, aos filhos de Deus. Deixamos, sim, combatemos, sim, os coques das irmãs, as saias abaixo do joelho, as blusas que cobriam o seu corpo. E falamos que era religiosidade, e combatemos isso. Mas aí adotamos as calças de leg, as blusas com alcinha, os degotes. E aí, queridos, como é que pode? Aí o poder do Espírito Santo não pode fluir através dos extremos da libertinagem. Não é? Nós combatemos as maquiagens. Não tem problema, maquiagem. E não tem mesmo, querido. Mas aí nós adotamos os piercings. Aí nós adotamos as tatuagens, nós renunciamos às vezes os louvores, não é, da harpa, do novo cântico, do cantor cristão. E eu não estou dizendo que os louvores que nós cantamos hoje não é espiritual, mas, queridos, já tem várias igrejas adotando as músicas do mundo no altar. E estão crescendo. Está crescendo, querido,
que é o que o povo quer. É o que a carne deseja. A carne deseja um evangelho sem cruz, sem renúncia. E isso traz para nós, como igreja, um desencargo de consciência. Mas deixa eu te dizer uma novidade antiga: não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia, não existe ser de Cristo sem morrer para este mundo. Não existe, queridos. Então, eu tenho uma grande dificuldade, queridos, das músicas, dos louvores que tem hoje, de chamar o Senhor, se referindo a Deus como você. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu fico sem jeito. Né? Os irmãos ensaiam, então, você, sabe, eu não sei. Para mim, você não. É o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aleluia. Eu tenho uma grande dificuldade de cantar umas letras, eu fico quieto, porque assim, esse negócio não está certo. Né? E eu tenho uma dificuldade nesse sentido. Então, queridos, a igreja do Senhor, ela está, poderíamos dizer, adoecida. E cada vez mais, queridos, nós estamos adoecidos. Esses dias eu ministrei aqui, pastor Adriano, sobre Eli e a sua geração. A geração de Eli, que cresceu e se acostumou com o altar, se acostumou com o templo, se acostumou com a arca. E parece que nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos acostumados com tudo, não é? Com todo o movimento e tal, isso e aquilo. Mas os filhos de Eli, queridos, eles não demonstravam nenhuma reverência, nenhum respeito pelas coisas de Deus. Eles não demonstravam nenhuma honra a Deus e nem aos seus pais. E às vezes nós vivemos assim, queridos, nessa condição, nessa situação. Só que quando os filhos de Eli foram enfrentar os filisteus, a guerra, que eles foram ali, que eles foram vencidos, aí disseram, vamos buscar a arca, e fizeram um movimento grande e tal, e uma gritaria. Os filisteus falaram assim, poxa, quem que vai vencer? Esses homens buscaram a arca, buscaram o Deus de Israel. E aí, queridos, eles foram para a guerra e perdeu a guerra. Sabe por quê, queridos? Por que nós temos perdido guerras constantemente? Por que quando nós nos levantamos contra situações, contra guerras, contra combates do inimigo que se levanta contra nós, queridos, às vezes nós estamos na mesma situação, nós estamos como Eli, não temos reverência, não temos dedicação, não temos renúncia, não temos compromisso com as coisas de Deus, mas aí se levanta um problema, uma situação no casamento, se levanta um problema, uma enfermidade, uma doença, um problema financeiro, aí a pessoa vem, faz um movimento, não, vamos para lá e tal, e se levanta em um movimento, no mover, numa campanha, numa busca, e oferece um jejum e tal, e aí, queridos, acaba perdendo a guerra, porque Deus não age no movimento, Deus age na obediência, aleluia. O Senhor se manifesta na obediência, na conduta. É na conduta, queridos. Não é no momento e nem no movimento. O movimento é bom, você expressar suas emoções. Mas não adianta nada se fazer movimento, no outro dia você não tem compromisso com Deus. Você não tem vida com Deus. Você não tem comunhão com Deus. Não tem oração, não tem meditação. As pessoas no trabalho te olham e falam, meu, esse cara, essa mulher, não é exemplo de nada. Sabe, queridos, geração de Eli. E a igreja, ela vive esse contexto no dia de hoje. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, ainda há esperança, diga assim, ainda há esperança. E a esperança, queridos, não depende de Deus.
A esperança depende de cada um de nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E a palavra é o seguinte: se o meu povo, é um condicional, se o meu povo, queridos, um condicional, sabemos o caminho do resgate, da vitória, porém somos livres para escolher e andar por ele, ou não. Josué disse ao povo, falou assim: olha, há o caminho da bênção e da maldição, escolhe um deles. Escolhe um deles, mas deixa eu vos adiantar. Escolhe o caminho da bênção, porque ainda vos adianto ainda mais. Eu e minha casa já decidimos, já escolhemos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos carregar a cruz. Eu e minha casa vamos caminhar no evangelho de cruz. Aleluia. Caminho da bênção. Caminho da bênção é caminho de cruz, querido. Esse é o caminho da cruz. Então, queridos, nós somos livres. Somos livres para escolher. Nós somos livres para decidir. Podemos decidir, queridos. Não somos obrigados a andar pelo caminho do Senhor, mas somos obrigados a colher os frutos de nossas decisões. Ah, isso nós somos. Ah, isso eu sou, você é. Você é obrigado a cobrir ou a colher o fruto da sua decisão. E é interessante, queridos, que ele não fala se o meu, ele fala assim, se o meu povo, ele não está falando, queridos, o Senhor não está falando para a nação, o Senhor está falando para a nação eleita, para a nação comprada pelo sangue, seu povo, o seu povo. E aqui o Senhor se refere ao seu povo. Olha, o seu povo que está oprimido, que está doente, que não brilha mais, que nem salga mais. Por que que as trevas têm tomado conta do mundo? Porque a luz tem se ofuscado, tem se apagado. Porque se a luz brilhar, queridos, as trevas não podem avançar. As trevas não avançam quando a luz brilha. Mas quando a luz se apaga, queridos, as trevas invadem. E o Senhor está falando para o seu povo que não está brilhando. Seu povo, filhos pródigos, queridos, que correm o risco de se perder. Se o meu povo, e quem é esse povo? É que se chama pelo meu nome. Deus não está falando, queridos, para aqueles que chamam por Alá, por Buda, por Maomé, por Pedro, por João, por Maria, mas o Senhor está falando para o povo dele, que chama pelo seu nome, o nome poderoso de Jesus. É para este povo que o Senhor está se endereçando esta palavra, que chama pelo meu nome. Mas o nome do Senhor, queridos, não pode ser tomado em vão. O nome do Senhor não é amuleto, querido, para você pegar lá e falar assim, agora nós vamos para a guerra aqui, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. É o que mais se ouve, queridos. Quando os filhos de Eli viram que perdiam a guerra, eles foram lá buscar a arca. A arca representava a glória de Deus. O nome de Jesus representa a glória, o poder, a autoridade de Jesus. Mas ele não é amuleto. Nós não podemos tomá-lo em vão. E como é que nós tomamos em vão o nome do Senhor? É quando nós temos uma vida em discordância daquilo que o Senhor pede para nós.
É quando nós temos uma vida, querido, que não corresponde ao que o Senhor pede. É quando nós andamos em um evangelho sem cruz. E aí, queridos, não adianta você chamar o nome de Jesus, não adianta você chamar o sangue de Jesus, que não vai funcionar. Não funciona. Ele disse a esse povo que se chama pelo meu nome. Mas qual é o endereço? Ou o que é que o Senhor pede para que este povo, queridos, possa encontrar o caminho da vitória e da bênção? A resposta da parte de Deus. A resposta. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, porque a verdade é, queridos, que nós vivemos dias hoje, queridos, em que nós estamos vivendo e achamos que não precisamos, que estamos certos, que está tudo certo. Não, está tudo bem, eu ofereço o coxo, o cego aqui, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Isso aqui não tem problema, isso aqui também não. Como é que nós podemos nos arrepender de algo que nós não temos consciência? Mas o Senhor disse assim: olha, vocês estão passando por opressão, por problemas, por lutas, e eu tenho cerrado o céu, eu tenho mandado a pestilência, para que vocês possam se voltar a mim, se humilhar, reconhecer, querido. A primeira coisa é nós reconhecermos que Deus é Deus santo, aleluia, e que eu sou um pecador falho, por mais correto que eu seja, por mais correta que seja a minha conduta, eu preciso reconhecer que nada sou, e que minha conduta é nada diante do Senhor, e que preciso me converter, e preciso me arrepender diante de Deus. Se humilhar, querido. Se humilhar diante do Senhor. É necessário. Quando você vai lá para Isaías, no capítulo 6, e você vê Isaías, ali do capítulo 1 até o capítulo 5, queridos, ele falando do povo e do erro dos povos, do povo que estava ali. Da opressão e de tudo aquilo que eles estavam passando. Mas quando ele tem a visão do Senhor, quando ele vê o trono do Senhor, e ele diz assim: puxa, estou diante de um Deus santo, vou perecer, homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo que de lábios impuros. Ele não isentou o povo, mas antes ele olhou para si mesmo. Ele se humilhou diante do Senhor e ele reconheceu que ele é quem, que o conserto tinha que iniciar dele. Então, queridos, eu tenho que olhar para Deus e para a situação e as circunstâncias. Por que nós vivemos esse caos? O que podemos fazer nós? Uma coisa devemos fazer: se humilhar. Reconheça que você, que eu, reconhecemos que não temos cumprido com o papel de igreja, aleluia. Não temos tido a autoridade, revestido a autoridade que o Senhor nos deu como igreja, e estamos ofuscados como luz. Aí ele diz assim: se orar, quando nós humilhamos, queridos, aí então nós oramos. Não dá para você orar a Deus sem reconhecer que você é falho, sem olhar para você mesmo, a sua condição. Senão fica que nem aquela oração do fariseu e do publicano. O fariseu, ele foi e falou: Senhor, olha, eu dou dízimo, eu faço isso, jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo do coentro do cominho, não sou como esse miserável aí, esse cara que é um miserável, um pecador. Aí o outro publicano se humilhou diante do Senhor. A Bíblia diz que ele nem ergueu a sua cabeça aos céus, ele se prostrou, ele bateu no seu peito, falou: Senhor, tem misericórdia de mim.
Porque quando nós nos humilhamos e reconhecemos as nossas fraquezas, aí então nós olhamos para nós, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou, faço aquilo que não gostaria de fazer, e aquilo que eu tenho que fazer, isso eu não faço. Se humilhar e orar, e buscar a minha face. Vivemos dias, queridos, em que pouco se busca Deus. Pouco se busca o Senhor, pouco se dedica em oração, em comunhão, em consagração. Pouco se dedica em meditação da tua palavra, no conhecimento da palavra. Vivemos dias, queridos, de superficialidade. É por isso que às vezes a igreja não funciona. Porque não buscamos a face do Senhor, buscamos a mão do Senhor. Senhor, coloca as tuas mãos para me guardar, para me livrar, para me abençoar. Não, querido, é para você buscar a face do Senhor. Senhor, eu quero estar contigo, quero estar ao seu lado, eu quero te conhecer mais, eu quero me entregar mais. Senhor, o que eu preciso fazer é renunciar. Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor? Consagrar o seu altar ao Senhor. O que é que se fez Salomão e o povo diante de Deus quando foi consagrar o Senhor? Ofereceu sacrifícios, querido. Sacrifício. Hoje não queremos sacrificar. Não queremos renunciar. Não queremos, queridos. Mas como que nós devemos nos consagrar ao Senhor? Ofereça sacrifício. Ah, isso aqui não é bom, então eu vou me sacrificar. Eu quero, eu gosto, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu amo a Deus, eu quero me consagrar a Deus. E isso aqui nem problema não tem, mas não me convém. Então eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero buscar a face do Senhor. E esse outro aqui, então eu nem posso passar por perto, vou deixar, vou abandonar. Por quê? Porque eu quero me consagrar a Deus, porque eu quero buscar a face do Senhor. Então, queridos, a partir da oração, nós temos que buscar a face do Senhor. Buscar andar com Deus, se consagrar ao Senhor. Sacrificar, querido. Sacrificar a sua vontade, o seu desejo. Sacrificar, queridos. Para quê? Para você receber um bem maior. Oh, queridos, é tão bom você sabe, a manifestação de Deus é muito gloriosa, é ou não é? Não é bênção? Quando a manifestação de Deus, o gozo de Deus, quando você tem aquela manifestação, é maravilhoso, queridos. Mas isso depende de nós, não depende de Deus. Deus está aí, o Espírito Santo está aí, procurando um lugar para repousar, aleluia, para ter comunhão, aleluias. Buscar a minha face. E aí, queridos, se converter dos seus maus caminhos. Então, quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor nos orienta e nós nos convertemos dos maus caminhos. Temos que nos converter, querido. Temos que buscar a conversão, direcionamento de Deus. Fala, Senhor, o que está errado? A minha conduta, porque às vezes, queridos, nós estamos gastando tanto tempo com tantas besteiras, tanta coisa que nos rouba, que nos suga, que rouba a sua vida, a sua alma. O diabo ele não quer roubar só o seu tempo, através do seu tempo ele quer roubar a sua alma. E aí, ele fala assim, aí ele faz a promessa, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Queridos, ainda há esperança. Ainda há esperança para a política. Ainda há esperança para a sociedade.
O que precisamos fazer como igreja, queridos? Fazer aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Buscarmos a Deus, nos convertermos, buscarmos a sua face. Eu estava vendo a história da Coreia do Sul. É interessante que na Segunda Guerra Mundial foi separada as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte ficou ainda mais estabelecida com muitas coisas, mas a Coreia do Sul ficou totalmente devastada e arrasada. Arrasada. Não tinha, era fome, era doença, era coisas terríveis. E a única coisa que se via humanamente falando, queridos, era o caos completo e total. Porque não havia condições nenhuma. Mas se reuniu alguns pastores, queridos, e começaram a colocar as bandeiras da Coreia sobre as costas e irem todos os dias nas praças públicas. E juntou a igreja e começou a orar pelo país. Começou a clamar pelo país. As igrejas se reuniam de madrugada, 4 horas da manhã. Até hoje eles têm esse costume. E cultuavam a Deus de 4 horas da manhã até o horário de ir trabalhar. E buscavam a Deus e clamavam a Deus pelo país e pelos políticos, para que o Senhor desse orientação, desse direção, para que a corrupção fosse combatida. E resumindo, queridos, hoje nós olhamos para a Coreia do Sul e nós vemos, eles estão em segundo lugar no país que mais envia missionário em um mundo inteiro. Um país do tamanho do estado do Pernambuco. A 12ª economia do mundo. Mas sabe por quê, queridos? Porque a igreja funcionou. Porque a igreja cumpriu com o seu papel. Talvez nós temos criticado bastante o nosso país, o nosso governo. E ido no embalo da mídia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta em particular. Quanto tempo você gasta orando pelos seus líderes, ou pelo governo, ou pelo país? Qual é o tempo da sua vida que você separa para se prostrar e dizer assim: Senhor, tem misericórdia deste país que eu vivo. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria aos nossos governantes. Senhor, esse espírito que está devastando as famílias, que está lá no Congresso Nacional, eu paraliso, eu amarro, eu acorrento. E aí, como é que nós queremos que haja mudança? Você acha que Bolsonaro vai mudar? Você acha que Alckmin vai mudar? Você acha que qualquer um outro que entrar lá vai mudar? Não vai, queridos. A nossa esperança está no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão guarda os que a edificam, trabalha os que a edificam. Em vão, queridos, é vão, porque o inferno está inserido em toda a sociedade, em todos os departamentos, está inserido na política, em todas as instituições. O inferno tem enviado demônios para domínio, um é de um jeito, outro é de outro, queridos. E aí nós colocamos a esperança no Tancredo Neves, mas ele nem mesmo assumir, ele assume, porque se o Senhor não abençoar a nação, a nossa nação não será abençoada. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Mas bendito o homem que confia no Senhor, aleluia, ele será abençoado. Mas o que podemos fazer nós, queridos, com um ministério tão pequeno diante dos ministérios gigantes que nós vemos aí? Mas deixa eu vos lembrar, queridos,
que Martinho Lutero era um sozinho dentro de uma instituição e ele fez uma revolução porque ele buscou a Deus. Aleluias. Os reformadores eram sozinhos praticamente, queridos, com um grupo muito pequeno de pessoas que fez uma revolução nas nações e no mundo, e porque eles se colocaram diante de Deus para cumprir o seu chamado. Oh, queridos, Jesus tinha 12 pescadores, tão simplesmente homens indoutos, mas revolucionou o mundo inteiro e fez divisão de antes e depois. Oh, queridos, o avivamento na rua Azusa, nos Estados Unidos, não foi de uma comunidade de 100, de 500, de 1000, de 10 mil. Não foi uma comunidade de 50 pessoas, nem mesmo de 20, mas foi 6 homens que falaram assim: nós vamos buscar Deus, vamos nos consagrar, e debaixo da oração, aleluia, saiu o avivamento mundial. O que podemos nós fazermos diante desta situação, queridos? Nós podemos fazer o nosso papel, caminhar debaixo da graça, da unção do Senhor, buscar a face do Senhor, se consagrar ao Senhor, orar pela nossa nação, orar pela igreja, orar pelas instituições, para que o Senhor possa, através da sua misericórdia, agir em nosso meio. Aleluias. Podemos sim, queridos. Enquanto nós transferimos a culpa, enquanto nós transferimos a responsabilidade para os outros, nada vai acontecer. Mas quando nós nos posicionarmos, ainda que seja 1, ou 2, ou 10, ou 50, o Senhor, Ele vai ter lugar para agir na terra. Aleluias. Então, queridos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Aleluia. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Encerrando. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Aleluias. Vamos pedir que o Senhor use de misericórdia para conosco, para que o Senhor nos abençoe, que a palavra dele possa fazer o efeito, mexer conosco. Queridos, que a palavra de Deus possa mexer com você, mudar seu comportamento, mudar o seu jeito de pensar. Oh, queridos, nós vivemos dias de tanta carnalidade que às vezes a pessoa ouve uma palavra dessa e fala: "Ei, pastorei, de novo, querendo dar lição de moral, de fazer isso." Não é isso, querido, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não mexer com você, não mudar você, quem que vai mudar? Não vai mudar, queridos. Você vai ficar cada vez parecendo mais com o mundo. E aí, queridos, é aquela coisa. A pessoa se perde. E às vezes dentro da igreja, né? Eu estava ouvindo um pastor falando. E algumas igrejas nos Estados Unidos, não todas, mas que estão fazendo intervalo entre a escola bíblica da tarde, que eles têm a escola bíblica, e o culto. Eles fazem um intervalo, sabe para quê? Que os irmãos tomam cafezinho e fumar do lado de fora. Aí os irmãos saem de dentro da igreja, tomam um cafezinho e vai pitar um cigarro lá na rua. Ah, puxa, mas isso é um absurdo, queridos. Mas tem tanta gente compactuando com o erro. Isso é porque é algo explícito, né? Mas tem tanta gente que na prostituição, tem tanta gente na pornografia, tem tanta gente, querido, no erro.
bastante, queridos. Mas o Senhor está sempre chamando o seu povo. Eu vejo Deus como um pai de amor, com seus braços estendidos, chamando os seus filhos: volta, vem para cá, não entra por esse caminho, fica perto de mim, faça do meu jeito, porque do meu jeito você vai se dar bem. Mas cada vez mais a gente olha, queridos, e às vezes nós vemos as pessoas cada vez mais fazendo do seu próprio jeito, caminhando do seu próprio jeito, se afastando cada vez mais do Senhor. Mas uma vez mais, queridos, o Senhor, Ele nos chama, aleluias, porque Ele nos ama, amém? E Deus não estava falando lá com o povo lá do mundo, que não conhece, não. Ele disse: é o meu povo, é o meu povo, que se chama pelo meu nome. É esse povo que eu quero falar com eles, esse povo que eu quero corrigi-los, que eu quero trazer para perto de mim. Vamos orar então, queridos, debaixo dessa palavra. Fecha seus olhos, por favor, aleluia. Olha para você mesmo, faça uma introspectiva, que você possa analisar você mesmo, queridos, olhar para o seu próprio comportamento, para as suas atitudes. Oh Deus, Deus de poder e de graça, Deus soberano, oh glorioso Pai, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Deus, nós nos apresentamos a Ti, meu Pai, nesta noite como igreja. Senhor, o mundo está um caos, está de pernas para o alto, Pai, está tudo ao contrário, meu Deus. Senhor amado, o que é certo, ele está colocado como errado, e o que é errado, meu Deus, tem, Senhor amado, sido certo diante da sociedade que nós vivemos. Mas nós estamos aqui como Tua igreja, meu Deus. Estamos vivendo dias, Pai querido, em que precisamos nos posicionar mais. Precisamos, Senhor amado, nos consagrarmos mais a Ti, buscarmos mais a Tua face. Nós queremos andar contigo, meu Deus. Queremos sim estar ao Teu lado, meu Deus. Nos ensina a Tua igreja, ensina o Teu povo, meu Deus. Nos orienta, Pai querido, o caminho, as decisões. Nos mostra, meu Deus querido, Senhor amado, os falsos profetas, Senhor. Aquelas vozes que querem nos desviar dos Teus caminhos, Pai. Que quer nos roubar, que quer tirar de nós a Tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós como igreja do Senhor, possamos, Senhor, caminhar, Senhor, olhando, Senhor amado, para o Senhor, autor e consumador da Tua obra, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus querido, eu consagro a Ti, Senhor, uma vez mais, o Ministério Novo Tempo, o qual o Senhor nos chamou, meu Deus querido, para ministrar a Tua palavra, para ensinar, Senhor, para ganhar vidas, para andar, Senhor amado, e fazer aqui a Tua vontade. Deus, eu Te peço, Senhor, pelos obreiros da Tua casa, pelos pastores, pelas pastoras, Senhor, da graça, da ousadia, para pregar a verdade, para falar a verdade, meu Deus, ao Teu povo, para ensinar, meu Deus querido, a verdade ao Teu povo, sem se preocupar, meu Senhor amado, ó Deus, com o que o mundo possa dizer, com o Senhor amado, ó Deus querido, com as pessoas que possam, Senhor amado, se posicionar contrária, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós nos levantamos como atalaias, Pai. Levanta, Senhor, a Tua igreja, o Ministério Novo Tempo como atalaia, meu Deus. Atalaia, Senhor, para avisar, para ministrar, para falar, para combater, meu Deus querido, a libertinagem, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Teu povo, Senhor,
teu povo que se chama pelo teu nome, que nós possamos nos humilhar, orar, nos consagrarmos a ti, buscarmos a tua face, para que a nossa terra seja sarada, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja e declaro o teu povo abençoados, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos, amém. Por tu